Se você cresceu na zona sul do Rio de Janeiro, você deve ter se acostumado a ver essa vala aqui onde eu tô, cheia de uma água escura, mal cheirosa e altamente duvidosa pelas praias da nossa cidade. Mas será que a próxima geração de cariocas vai precisar se acostumar com isso também? Nesse vídeo hoje eu vou mostrar para vocês toda a nossa batalha contra a língua negra, que começou há 2 anos atrás aqui no Leme, com vizinhos do Leme. Bom, vamos começar recapitulando. De onde veio essa história toda dessa batalha contra a língua negra? Quem mora no Leme e segue o Vizinhos do Leme sabe que todo ano a gente faz uma enquete com todos os moradores no grupo de Facebook do Vizinhos do Leme, perguntando o que as pessoas mais gostariam de mudar no bairro. E aí a gente destaca as 10 maiores dores do bairro, em ordem de prioridade, e vai atacar sempre as do topo dessa lista. Em julho de 2021, a gente fez essa enquete e em quarto lugar ficou a extinção da língua de esgoto em frente à Rua Aureliano Leal, a nossa língua negra, que vários outros bairros do Rio de Janeiro têm também. Em 2022, a colocação dessa dor no bairro do Leme subiu para 2º lugar. E a gente achou que era hora da gente se dedicar a isso. Como a gente ainda não sabia, mas um passo de cada vez a gente consegue fazer alguma coisa legal. E a gente eu sentia que o nosso primeiro passo era realmente entender o que é língua negra, coisa que você pode estar se perguntando assistindo a esse vídeo. Ou talvez você já tenha visto, mas não entenda direito o que significa. Bom, olhando assim visualmente por uma imagem de drone, dá para ver o que representa, né, esse pedaço estreito, escuro, que, forçando bem a barra, lambe aí a areia da praia, do calçadão até o mar. E que a gente sempre fica com a pulga atrás da orelha, até pelo mau cheiro dessa água que a gente via saindo do calçadão e indo para a praia. A gente perguntou aos moradores o que eles achavam que era, e a maioria disse que achava que era esgoto, enquanto outros falavam, tecnicamente até, que aquilo era uma água da chuva, que corria para o mar e que não havia nada de errado nisso. Então, como as pessoas viam como uma dor, como um problema do bairro que elas gostariam de mudar, a gente tinha que investigar. É um problema de fato? Ou na verdade é só uma coisa que a gente precisa esclarecer para a população? Como eu não entendo nada de esgoto, de águas, de saneamento, a gente foi procurar quem realmente entende. E a gente tem um vizinho, um biólogo marinho chamado Guilherme Maricato, que já fez umas lives sobre baleia com a gente aqui, que indicou para a gente um professor, líder do laboratório de hidrobiologia da UFRJ, da Federal do Rio de Janeiro, e a gente entrou em contato com ele, com o primeiro agradecimento que eu tenho a fazer, além do Guilherme Maricato que indicou ele, ao professor Rodolfo Paranhos, que apoiou a gente do início ao fim desse processo e deu ali uma robustez técnica, ensinou a gente o que a gente deveria fazer, né? Sem os ensinamentos dele, sem o apoio dele, a gente nunca teria chegado onde chegou. Então o primeiro passo foi a gente procurar o UFRJ para ajudar a gente a saber se realmente existia um problema ou se não, se aquilo era esperado mesmo, que aquela água saísse na água. Bom, o professor Rodolfo disse pra gente que a gente só saberia se existia um problema ali fazendo uma medição dos micro-organismos presentes naquela água, para saber se aquilo era uma água aceitável de ser desaguada no mar ou não, né? E então o segundo passo foi a gente aprender com ele como fazer uma medição adequada que fosse precisamente correta e que qualquer um acreditasse naquele resultado ali, independente do que acontecesse. O professor Rodolfo e uma outra pessoa da FRJ acompanhou a gente até filmou tudo, a coleta, eles acompanharam a gente até a vala, levaram frascos estéreis pra gente, ele montou um braço mecânico para que eu pudesse coletar água do lugar certo, saindo ali daqueles tubos, que hoje nem dá mais para ver, e percorresse a vala, e orientou a gente com que velocidade e como a gente deveria mandar para o laboratório de farmácia do UFRJ. Então a gente teria que colocar no isopor com gelo imediatamente, lacrado, etiquetado, com a data, com um local, e imediatamente contratar um motoboy para levar lá no fundão da cidade universitária, no laboratório de farmácia, para que eles fizessem a análise imediatamente e a gente tivesse um resultado fidedigno. E aqui entra o segundo agradecimento que eu tenho a fazer a todos os vizinhos que confiam no nosso trabalho na venda de imóveis e escolhem a gente tanto para vender os seus imóveis, quanto para comprar imóveis ou para administrar imóveis por temporada, Airbnb ou em locação. Essas pessoas geram receita para os vizinhos do Leme e fazem com que a gente consiga pagar não só essas coisas, mas muitas outras que a gente pretende investir no nosso bairro, mas tudo tem um custo, né? Você comprar o isopor, você contratar o motoboy, você pagar o laudo do laboratório de farmácia, apesar de ser uma universidade pública, esse serviço é pago. E tudo isso a gente faz com a tranquilidade de quem tem caixa
para gastar e não precisar tirar do próprio bolso, né, do bolso da minha família, para custear essas melhorias para o bairro. E a gente está com caixa muito legal para fazer coisas no futuro do nosso bairro, que a gente só precisa aí de um tempo para se planejar e investir de forma inteligente. Então, queria agradecer muito a essas pessoas. O resultado do laudo demorou um pouquinho para sair, mas resumindo a história, ele saiu com 1000 vezes mais micro-organismos presentes em águas que são consideradas esgoto do que é permitido que se tenha em uma água num lugar, numa praia, ou que não seja tratado como esgoto. Era 1000 vezes mais esgoto do que o tolerável pela legislação. Eu vou deixar a imagem aqui na tela para quem for entendido da área conseguir conferir, mas graças a essa indicação do professor da UFRJ e ao dinheiro que a gente pode pagar pelo laudo, a gente tem ali a assinatura do responsável técnico, de pessoas altamente técnicas, as pessoas para fazer esse tipo de análise. Inclusive, parabenizaram a gente por, de fato, fazer uma análise confiável, já que muitas vezes, e eu nem culpo a imprensa por isso, por causa da dinâmica do trabalho deles, quando eles fazem uma matéria relacionada à qualidade da água, isso eles que me contaram na UFRJ, tá? Às vezes fazem uma coleta e mandam no dia seguinte, ou fazem uma coleta no final de semana e vão mandar na segunda-feira. Eles falaram que você perde muito você perde muito da segurança de afirmar qualquer coisa de um material que não foi examinado exatamente após a coleta, até porque aqueles micro-organismos eles morrem, eles se reproduzem, né? Eu não sei exatamente o comportamento, mas nos disseram isso, que graças a gente ter coletado e mandado imediatamente, e a gente teve que fazer isso em dia de semana, a gente tem que fazer isso sempre em dia de semana para conseguir entregar para eles, a análise foi feita da melhor forma possível. Passando um pouquinho já para o desfecho dessa história, tudo culminou num quarto e último passo, foi uma grande reunião com a empresa, com a concessionária que cuida hoje das águas e esgotos do Rio de Janeiro, Águas do Rio, que acho que faz uns 3 anos assumiu o papel da SEDAI no nosso estado. E aí eu vou ter que fazer um terceiro agradecimento ao vereador Pedro Duarte e a equipe deles, que foi quem conseguiu essa reunião pra gente. O Pedro, ele meio que se ofereceu para ajudar em alguma coisa. Na época eu estava nessa batalha e falei, olha, eu não conhecia o Pedro, nunca tinha ouvido falar do Pedro, apesar dele já ter um mandato de vereador. Eu disse para ele, Pedro, olha, a gente está nessa batalha da língua negra, a gente tem um laudo assim, assim, assado, estão fazendo isso, isso e isso, e a gente queria muito falar com a Águas do Rio e não está conseguindo. A gente consegue trocar uns e-mails e tal, mas a gente não tem a atenção que a gente gostaria para saber o que a gente precisa saber e seguir com isso em frente. E ele usou da sua capacidade ali, do seu prestígio como vereador, e marcou uma baita reunião para a gente. Eu acho que eu nunca tinha me sentido tão importante na vida, porque parecia que estava a empresa inteira ali para falar comigo, com a minha esposa e com o Alessandro da Viva Leme, com o respaldo do Pedro, da equipe dele, e foi todo mundo, diretoria, foi o superintendente, o diretor superintendente da Águas do Rio, aqui na capital, Simval Andrade, diretores executivos, coordenadores. Foi muita gente ali fazer uma apresentação e esclarecer tudo para a gente responder todas as perguntas. Então, assim, eu estou um tempão adiando gravar esse vídeo, e esse vídeo não tem nenhuma pretensão política. Mas eu sinto que o agradecimento ao Pedro seria justo que eu publicasse, não logo antes que está acontecendo, eu estou publicando logo antes da eleição municipal, porque eu adiei tanto que chegou o meu prazo limite. Mas eu sentia que era justo eu publicar em algum momento antes, porque é preciso que os moradores saibam quem realmente ajudou o bairro. Independente de lado, hoje é tudo muito polarizado, esquerda, direita, como é que a pessoa pensa nisso ou naquilo. Ele de fato ajudou o Leme. E aí eu vou mostrar nesse vídeo que, por consequência, ele acabou ajudando muita coisa na cidade. Assim, então, bom, até um segundo momento, né, a gente nunca sabe se a gente pode colocar a mão no fogo pelas pessoas. Eu tenho muito a agradecer ao Pedro Duarte, a equipe dele, a Lívia, que também ficou ali à disposição para fazer isso acontecer junto com a gente. Mas vamos voltar um pouquinho, antes dessa reunião, o que estava acontecendo? O professor, o Rodolfo, ele disse para a gente que a gente deveria fazer pelo menos 3 análises antes de ter uma certeza absoluta sobre alguma coisa, para a gente procurar Águas do Rio para conversar, procurar a prefeitura para conversar, ou, caso não houvesse conversa, de forma até bem pacífica, que é a nossa intenção, procurar essa imprensa.
e a gente só tinha feito uma análise. E acontece que o vídeo teve grande repercussão. Eu não sei dizer se por isso ou se por uma coincidência, aliás, a gente vai ter vários momentos assim nesse vídeo hoje, coisas que podem ser uma consequência ou uma coincidência e eu nunca vou saber. Eu não sei se por causa da repercussão desse laudo, tratores da Conlurb foram orientados a colocar uma verdadeira duna na saída dessa água ali que extravasava, que saía nessa língua negra. Então a gente nunca mais conseguiu fazer análise, porque não saía água. Teve uma vez que saiu, que choveu muito, assim, a duna foi para o espaço, só que foi fim de semana, e fim de semana a gente não conseguia mandar imediatamente para o laboratório. Então eu fiquei um tempão tentando fazer outra análise, outras duas análises, e não conseguia. Eu até cheguei aí no trator, perguntar para o motorista do trator, falei, por que vocês estão colocando? Não, foi uma orientação, uma ordem de serviço aqui que a gente tem que tapar com areia, quando chove, tira um pouco, a gente vem e coloca mais areia. Até o pessoal do beach tennis lá do Fidelis estava chateado que o pessoal pegava areia ali quase que das quadras para colocar na vala. E eu até perguntei para o professor, professor, você acha assim, já que a gente não consegue fazer análise, você acha que a gente resolveu o problema? Ele falou, olha, se eles continuarem colocando essa areia nessa vala para sempre, vocês podem até ter resolvido o problema do leme, mas vocês pioraram em algum outro lugar, porque essa água vai ter que sair, vai sair em algum outro lugar. E essa não era a intenção, né? Por mais que a gente lute pelo leme, não era a intenção fazer o negócio piorar em outro lugar. E aí, nesse meio tempo, a equipe do RJTV, eu tenho, por conta do Vizinhos do Leme, eu tenho vários contatos de pessoas na imprensa, mas do RJTV eu ainda não tinha. Nesse meio tempo, a RJTV me procurou. Você vê, a gente só publicou o vídeo no grupo de Facebook do Vizinhos do Leme, só tem moradores do Leme. Só que moradores do Leme fazem de tudo, tem moradores da imprensa, moradores do Ministério Público, moradores de... Bom, são mais de 7 mil pessoas ali no grupo, então o negócio vaza, né? Acho que a gente publicou no nosso Instagram também, que dá para compartilhar. Então a equipe do RJTV procurou a gente para fazer uma matéria sobre a língua negra. E o que eu falei para eles? Me coçando para fazer a matéria, eu falei, olha, a gente fez um trato aqui de seguir a orientação de um técnico da universidade e a gente não pode fazer uma matéria com a imprensa antes de fazer 3 análises. Então, eu sinto muito, assim, eu posso até ajudar vocês com alguma informação e tal, mas eu não posso contribuir com a matéria antes de fazer 3 análises. Quando eu terminar as 3 análises, se vocês quiserem fazer a matéria, a gente faz. E eles falaram para mim, beleza, então a gente espera, quando tiver 3 análises, a gente faz. Só que eles não esperaram. Eles fizeram uma matéria gigante da RJTV sobre a língua negra, sem mencionar nada do Vizinhos do Leme, sem me mencionar, óbvio, né? Eu nem conversei com eles para isso, não autorizei, mas fizeram a matéria. E a matéria teve bastante repercussão, até pelo tamanho ali do bloco que eles focaram, e nem chegaram a mencionar o laudo. Boa noite para você. A chuva que caiu no Rio noite passada expôs um problema muito antigo. As línguas negras com esgoto chegando até a praia. Frequenta a praia aqui nessa região, diz que toda vez que chove, essa situação aqui piora. E ainda nesse meio tempo, o laboratório da UFRJ foi intimado pelo Ministério Público para prestar esclarecimentos ali sobre, eu acho, né, sobre aquele laudo. Eu fiquei até meio assim, não sei se é positivo, se é negativo, mas, bom, faz parte, né? Já que tem uma pessoa lá exibindo um laudo da UFRJ, que seja chamada a UFRJ para dizer se aquele laudo é verídico, né? Se não é fake hoje em dia. Tem tanta coisa de mentira aí na internet. Então, digamos, eles chamaram a UFRJ para conversar. E para quem não sabe, é o Ministério Público Federal que tem a obrigação de zelar pelo meio ambiente do Brasil. Então, se tem esgoto sendo jogado na praia, o responsável por agir e acionar os devidos recursos e pressionar as pessoas que precisam ser pressionadas e multar e qualquer coisa assim, é o Ministério Público Federal. Eu sei que essas coisas foram acontecendo na nossa revelia, a gente nem sabia que estava acontecendo, podem ter coisas que aconteceram que a gente nem sabe realmente, mas consequência ou coincidência, eu não sei. Mas eu sei que tudo que a gente fez até aquele momento foi um laudo do laboratório de farmácia de que estava sendo despejado esgotos nas praias do Rio de Janeiro e a publicação de um vídeo falando sobre isso e esclarecendo como que a gente chegou nesse resultado. Bom, e agora que eu já expliquei toda essa trajetória até aqui, a gente pode voltar para o passo em que a gente chegou, que o vereador Pedro Duarte e a assessora dele, a Lívia, organizaram para a gente essa reunião com a Águas do Rio, a concessionária que cuida de águas e esgotos, substituindo a SEDAI depois de 50 anos, e onde a gente pode esclarecer muita coisa. Como? Por que acontece a língua negra? Ou acontecia? Ou vai acontecer ainda? Bom, basicamente, quando chove, qualquer água que caia na zona sul do Rio de Janeiro escorre propositalmente pelos bueiros para que não haja alagamento. Dos bueiros, essas águas passam por galerias pluviais e chegam a rios, a praias, a canais,
como quase qualquer cidade litorânea do mundo. Assim, Sydney, na Austrália, que é um país super desenvolvido, as águas também são jogadas no mar. Na Inglaterra também são jogadas no mar. Então, assim, não tem nada demais você jogar a água da chuva que cai nas ruas no mar, até porque o mar tem uma capacidade muito grande de depurar aquilo, né? Tanto pela quantidade de água que tem no oceano, quanto pelos sais, quanto pelos micro-organismos ali presentes e tal. É uma coisa meio que natural. E quando essas águas são contaminadas por esgotos ou detritos, elas são barradas ali no meio do caminho, e em vez de ir direto para rios, ou deveria ser assim, né? Rios, praias e canais, elas vão lá para o emissário submarino de Ipanema. Muitos cariocas sabem o que eu estou falando, mas é um tubão que vai da areia do calçadão ali até 2 quilômetros dentro do mar, e aí aos poucos esse tubo vai liberando o esgoto da zona sul do Rio de Janeiro. É isso mesmo, a gente joga no mar. Também não é nada tão bizarro. É lógico que seria muito melhor se esse esgoto fosse plenamente tratado até chegar lá no mar, mas ele é só parcialmente tratado, então ambientalmente não é muito legal, mas é menos grave do que vinha acontecendo ali na Língua Negra, de despejar esgoto direto na areia, na beira do mar. Até porque parece que quando você joga esgoto tão mar adentro, assim, se você não jogar resíduos mais perigosos, resíduos sólidos e tal, o próprio mar se encarrega de reciclar aquela matéria orgânica. O que falaram pra gente na reunião com a Águas do Rio, tá? Que o mar e a salinidade do mar, e o volume do mar e a fauna no mar tem uma grande capacidade de depurar o esgoto, e por isso existe o emissário submarino de Ipanema. E para jogar tudo lá, existe toda uma malha de tubulação de esgoto que vem percorrendo ali desde a Glória até toda a zona sul do Rio de Janeiro, vai caindo ali numa galeria pluvial que vai, a gente não sabe, né? A gente vai para a praia todo dia, passa ali naquele calçadão lindo ali desenhado por Burle Marx, e a gente não sabe que tem um túnel gigante que dá um caminhão e um carro lado a lado. Vou até botar uma foto aí para vocês verem, que é o interceptor oceânico. Ele intercepta toda essa água dos esgotos da zona sul para encaminhar esse esgoto para o emissário submarino de Ipanema. E até quando tem algum problema, assim, lógico, o negócio não vai correr contra a gravidade, né? Mas vocês já notaram ali no posto 5, entre o posto 5 e o 6, que tem uma casinha no calçadão central, entre as duas pistas, e que antes era a casinha da SEDAI, agora a casinha da Águas do Rio. Vou botar foto para vocês verem também. Aquilo ali é uma elevatória. Uma elevatória nada mais é que algum tipo de bomba que faça esse fluido vencer a gravidade ali numa subida. Como ali tem uma subidinha, eles têm uma elevatória de parafuso, que é um parafuso gigante que roda ali e consegue levar o fluido contra a gravidade. Agora, quando chove muito, esse sistema ele não comporta o volume de água excessivo que precisa passar por essas galerias. Então existe propositalmente um sistema de extravasar essa água, para que quando essas galerias não aguentem esse volume de água, essa água, a parte limpa delas, de águas pluviais, transborde nesses sistemas extravasores, que são essas valas nas praias da zona sul do Rio de Janeiro, que é onde acontece o que a gente chama de língua negra, mas que não deveria ser água suja. Esse sistema ele foi feito para funcionar assim, e funciona assim em vários lugares do mundo. Só que não deveria sair tantas vezes como vinha saído, e a água não deveria ser tão suja. Até seria suja, vai continuar sendo suja, porque numa cidade tão urbana como o Rio de Janeiro, qualquer água que lave a cidade, como a água da chuva faz, ela vai estar suja. Ela vai pegar resíduos de asfalto, de pneus, de sujeiras em geral, de urina, de folhas em decomposição. Então, assim, uma água pluvial que lavar a cidade toda e sair em qualquer lugar vai ser água suja. Mas não deveria ser o nível de esgoto que a gente estava verificando na nossa medição. Mas aí vem uma outra pergunta. Por que estava acontecendo tanto e agora não acontece mais tanto? Lembra que eu falei desse interceptor oceânico, que é um túnel gigante que cabem quase 2 caminhões lado a lado passando por baixo do calçadão no canteiro central da Avenida Atlântica, que vem da Glória, percorrendo toda a orla da zona sul do Rio, até o começo de Ipanema, passando por aquela elevatória que é a casinha da Águas do Rio, ali no posto 5. Lembra que eu falei isso? Então, esses túneis, esse túnel, essa galeria pluvial chamada Interceptor Oceânico, ela foi construída no governo militar, na década de 70. A gente está em 2024. Foram 50 anos sem nenhum tipo de manutenção. Então, o que aconteceu?
areia, sujeira, tudo foi assoreando tudo foi depositando resíduos nesse túnel e ele já estava 40% comprometido. Então assim, quase que ele só tinha metade do espaço para passar o que precisava passar ali e com uma cidade muito maior do que era há 50 anos atrás. Então o que funcionava como um cinturão de segurança para coletar todo o esgoto dessa parte da cidade já não estava mais dando conta, porque ele tinha metade da capacidade dele. E aí qualquer chuvinha, que não fosse nem um temporal de dias, acabava saindo água nesse sistema extravasor, nessas valas, e saía sempre suja. Não estivesse esse sistema entupido, não sairia tantas vezes. Sairia sujo, mas sairia raramente, como é o caso agora. Mas aí vem outra pergunta, por que vem sujo? Bom, vinha sujo por alguns motivos. Bom, primeiro, aqui no Leme, né? Aqui no Leme existia uma antiga estação elevatória de esgoto. Lembra que eu falei da casinha da SEDAI? Que é uma elevatória usada para bombear a água e o esgoto para vencer a gravidade. Aqui no Leme a gente também tinha uma subterrânea, ali embaixo da Aurelino Leal, que foi desativada nos anos 70, quando dessa construção do interceptor oceânico. E o que era útil para bombear ali o esgoto para o costão do Vidigal ficou completamente parado. O que o pessoal da Águas do Rio disse para a gente é que tinha esgoto depositado ali nas estruturas que ficava se reproduzindo, né? Esgoto nada mais é do que micro-organismos. Então ficou empoçado o esgoto ali durante anos e a água que saía aqui na vala do Leme acabava sendo contaminada por esse esgoto. Mas lógico que isso era só um dos motivos e uma coisa que foi tratada pela Águas do Rio nesses últimos meses que eu fiquei de gravar esse vídeo. Então eram estruturas de concreto desativadas que ficavam com esgoto empoçado, ficava ali se reproduzindo e a Águas do Rio foi lá e demoliu essas estruturas para que não ficasse mais esses detritos acumulados ali que contaminavam a água que saía na vala quando saía na vala. Além disso, o que todo mundo suspeitava, existia ligações clandestinas de esgoto, né? Residências e comércios que jogavam seus dejetos sanitários, água de pia, água de vaso sanitário, água de ralo na tubulação de águas pluviais. Então o que a Águas do Rio fez? Eles foram a cada... E quem é síndico sabe, e quem é morador de casa também sabe, tanto no asfalto quanto na comunidade, eles foram a cada uma dessas unidades de comércio, de condomínios, de casas, para verificar se tinha ligação clandestina. E a ligação clandestina, ao contrário do que eu pensava, ela não acontece só da pessoa jogar o esgoto onde deveria ser água da chuva. Acontece o contrário também. A pessoa está fazendo a obra dela ali, ela pega a primeira tubulação que ela acha e liga. Acontece de muita gente jogar a água pluvial dentro da tubulação de esgoto. Só que a tubulação de esgoto, a bitola dela é muito mais estreita. Então, se você pegar um grande volume de água, que é a água da chuva, e jogar ali, você vai inundar aquela tubulação, você vai trabalhar ela acima da capacidade dela, o que também gerava danos a esse sistema. Então, eles fizeram essa inspeção nos dois sentidos, para que a água da chuva fosse jogada onde deveria ser água da chuva e para que esgoto fosse jogado onde deveria ser esgoto. Então, a Águas do Rio fez esse programa chamado Vem Com a Gente, e passaram em 150 edifícios do bairro e 1.766 residências no Morro da Babilônia, contando comunidades da Babilônia e comunidade de Chapéu Mangueira. Tudo para regularizar essa situação para todo mundo e aí resolver mais uma questão que estava causando a dor que o bairro estava sentindo. Bom, então quer dizer que se foi resolvido isso, se foi demolida a estrutura subterrânea ali da elevatória desativada e se foi checado todas as ligações clandestinas e reparadas, quer dizer que quando sair água ali naquela vala vai sair água limpa? Não, porque vai sair água ainda quando chover muito e, como eu disse, a água da chuva lava a cidade toda, ela vem bastante suja porque o chão da cidade é sujo, porque as coisas na cidade são sujas, né? Então, recomenda-se que pelo menos 48 horas depois de qualquer chuva mais forte na cidade, você não tome banho de mar. Mesmo que abra um solão depois de uma grande chuva, você vai à praia, mas você não cai no mar, que a água vai estar imprópria. Isso é uma recomendação da Águas do Rio e da UFRJ. A água sempre vai estar imprópria se você quer a segurança de que o mar vai estar legal para tomar banho. 48 horas depois da chuva é o tempo do mar depurar ali aquelas bactérias, aqueles micro-organismos.
Inclusive uma curiosidade que o pessoal tem, e às vezes até uma confusão, né? Às vezes o mar tá de ressaca, e aí ele enche aquela vala ali e forma uma piscininha. Em outros lugares a piscininha se forma paralela ali ao mar, né? Perto da água, mas nessa vala se forma uma piscininha na vala, que também tem um buraco ali. Pode tomar banho? Bom, o pessoal da Águas do Rio falou o seguinte: se não tiver chovido em até 48 horas antes de formar essa piscininha, provavelmente a água tá ok, é só a água do mar que ficou represada ali por uma ressaca. Se tiver chovido, não entre. Quer dizer que vai estar maravilhosa a água ali? Não, não quer dizer. Mas ele falou até uma coisa na reunião que me marcou bastante. Ele falou assim: olha, eu garanto mais a qualidade da água dessa piscininha que fica ali, mesmo estando em contato com a areia onde passa a língua negra, do que as águas dos chuveiros da praia, que saem de lençóis, né, lençóis freáticos ali embaixo da areia, que provavelmente estão completamente contaminados. A gente sabe o cheiro que sai a água desses chuveiros. Bom, mas resolvida em parte a questão da contaminação da água, como resolver a questão de toda hora sair água ali? A solução da Águas do Rio foi basicamente uma manutenção desse túnel, um desentupimento desse túnel do interceptor oceânico que durou 9 meses. Consequência ou coincidência? Esses 9 meses foram iniciados por conta do movimento que a gente gerou ali no começo com o laudo, ou não, ou já estava planejado desde o princípio, quando o governo contratou essa concessionária para privatizar o setor de água e esgoto. Não sei, provavelmente eu nunca vou saber. Ficaria felicíssimo de saber que foi uma consequência, mas não dá para dizer isso. Bom, mas resolvida em parte a questão da contaminação da água, como resolver a frequência que sai a água dessas valas? A solução apresentada pela Águas do Rio foi desentupir esse interceptor oceânico, esse túnel que a gente falou, que passa a galeria de águas, né? Para que ele voltasse a ter 100% da capacidade novamente. Assim, os sistemas extravasores, essas valas, né, não iam ser acionadas em qualquer chuvinha, sem grandes tempestades de vários dias, que vão continuar acontecendo, mas vão acontecer 3, 4, 5 vezes ao ano no máximo. Foi o que eles prometeram para a gente. E não tantas vezes quanto vinha acontecendo quando a gente fez a nossa enquete em 2021, em 2022 e todos os anos anteriores, que se a gente fizesse, a gente ia chegar no mesmo resultado. A língua negra saía em qualquer chuvinha no Rio de Janeiro. E para desentupir esse interceptor oceânico, muita gente deve lembrar, a gente vai até colocar uma imagem de uma fila de 3 caminhões da Águas do Rio por toda a cidade, mas a gente viu muito aqui no Leme, que era um sistema em que um caminhão injetava um jato d'água fortíssimo para soltar a areia, a sujeira, todas as partículas que eles precisavam que ficassem soltas e estavam misturadas com água. Tinha um outro caminhão para absorver, peneirar e armazenar aquilo, e um terceiro caminhão para, quando enchesse, levar aquilo embora, e vinha outro, engatava ali. Ficava sempre um trio de caminhões da Águas do Rio, com tubos dentro de bueiros, fazendo esse desentupimento do jardim oceânico, e foram 9 meses fazendo isso em vários pontos da cidade. Muita gente deve ter notado, outras não notaram, a gente vai deixar as imagens para vocês verem. Agora, de novo, coincidência ou consequência? Esses 9 meses dessa manutenção do interceptor oceânico para diminuir muito a frequência da língua negra, e esse programa vem com a gente de ver as ligações clandestinas e a destruição da elevatória desativada que tinha esgoto empoçado. Isso tudo foi acionado depois da nossa iniciativa de fazer o laudo e mostrar para o mundo que era esgoto, de vir RJTV, Ministério Público e talvez alguma pressão em cima da Prefeitura, em cima da Águas do Rio, não sei. Ou uma coincidência, isso tudo já estava planejado quando o governo contratou a concessionária para assumir o lugar da SEDAI e privatizou essa área de água e esgoto. Isso eu acho que a gente nunca vai saber. Eu adoraria falar para vocês que foi uma consequência, mas seria leviano da minha parte. Eu acho que eu nunca vou saber se foi uma consequência ou uma coincidência, mas eu estou bem feliz com o resultado. E eu tenho certeza que vocês também estão. A Águas do Rio já se comprometeu a aumentar o volume de manutenção. Na verdade, não teve manutenção nos últimos 50 anos, então eles já estabeleceram uma frequência de manutenção desse interceptor oceânico, dessa enorme galeria de águas, para evitar novos acúmulos de resíduos e fazer com que esse sistema funcione com um nível de água mais baixo, e que não saia toda hora nesses extravasores, que são essas valas que tem a língua negra. Vocês querem saber uma coisa muito legal, um efeito colateral que muita gente tem ouvido falar por aí, mas não sabe bem a causa? Com essa desobstrução do interceptor oceânico,
Águas do Rio pôde iniciar um processo muito importante de desvio do Rio Carioca, que vem lá de Santa Teresa, Cosme Velho, Laranjeiras, Flamengo, e acaba desembocando na Baía de Guanabara depois de um monte de despejo de esgoto clandestino. Enquanto eles tratam essa questão, que seria até muito mais difícil do que ver os prédios do Leme e casas do Leme, enquanto eles verificam esses esgotos clandestinos, eles conseguiram desviar o rio para dentro desse interceptor oceânico, que agora estava com plena capacidade, para sair lá no emissário submarino de Ipanema, e enquanto isso esse rio parou de despejar o esgoto que ele carregava durante esse trajeto todo na Baía de Guanabara. E de repente, a Baía de Guanabara começou a ficar super banhável. E as pessoas ficam assustadas e toda hora aparece Reels no meu Instagram da água da Baía de Guanabara translúcida, de notícias dizendo que ela está própria para banho e que isso está revigorando a praia de Botafogo, do Flamengo, Praia da Glória. Então assim, coincidência ou consequência, eu não ligo, foi feita uma grande coisa aqui. Essa manutenção do interceptor oceânico não só praticamente acabou ou diminuiu muito, a gente vai verificar aí nos próximos anos, com as línguas negras do Leme e das outras praias do Rio, como possibilitou a limpeza das águas da Baía de Guanabara, que é assim, eu como carioca chego a ficar emocionado quando eu vejo. Então, fechando tudo, acabamos com a língua negra? Ainda não sei, ainda não dá para afirmar, embora eu tenha esperado um ano para gravar esse vídeo, não dá para ter certeza. Mas quando eu fui gravar esse vídeo com meu filho, ali na areia, em frente à Arena Leal, eu vi que não existia mais uma duna cobrindo a saída da tubulação. Estava basicamente aterrada a vala, tinha um pedaço da vala mais para perto do mar, mas metade da faixa de areia do Leme já estava totalmente nivelada, como se fosse um pedaço de praia normal. Na reunião que a gente teve, eles me falaram que ia sair no máximo 5 vezes ao ano, em chuvas torrenciais, em que esses sistemas extravasores precisariam ser acionados e a água precisaria ir para a praia, que ninguém deveria ir para a praia e ir para o mar em 48 horas e que essa água não ia sair esgoto como antes, mas que ela ia sim sair suja, porque a água da chuva, a água de uma chuva torrencial é sempre suja em uma cidade como Rio de Janeiro, ou em uma cidade grande como Rio de Janeiro. Mas a questão é que eles disseram e explicaram por que essa água vai sair sempre muito mais limpa e com muito menos frequência a partir desse último ano agora de 2024. E isso enche a gente de esperança e eu queria muito contar em detalhes para vocês. Eu sei que pouca gente vai ter paciência de ver esse vídeo até o final. Eu sei que em algum momento desse vídeo eu posso ter falado alguma besteira, eu não sou técnico, então eu até agradeço se vocês me corrigirem nos comentários e puderem esclarecer um ponto que eu tenha falado besteira para as pessoas. Mas eu posso dizer que eu me dediquei muito a isso e que desde o princípio eu entrei com esperança da gente mudar isso, senão não teria entrado, ainda que levasse 10 anos. Mas levou muito menos do que eu imaginei. E eu fiquei muito feliz e eu estou muito esperançoso da gente poder lutar outras frentes aí de dores do Leme e fazer realmente o Leme virar um bairro exemplo no Rio de Janeiro que influencie outros bairros no Rio, no Brasil, no mundo e que a gente possa também gerar efeitos colaterais legais como esse da Baía de Guanabara. Então, por último, porque gratidão nunca é demais, eu queria voltar a agradecer o Guilherme Maricato pela indicação do professor Rodolfo Paranhas, da UFRJ. Eu queria agradecer os moradores que vendem ou colocam imóveis para administrar com a gente, que permitem que a gente financie o projeto e que a gente cresça o projeto. Eu queria agradecer a Academia Ox, que sempre apoia a gente em tudo. Eu queria agradecer a Águas do Rio, que se disponibilizou a fazer uma mega reunião com a gente. Eu queria agradecer alguém que eu não toquei nesse vídeo, o Hotel Arena, que cedeu um espaço maravilhoso para a gente fazer essa reunião com Águas do Rio. Inclusive faltou cadeira para tanta gente que compareceu, eles trouxeram. E foi até difícil de se concentrar na reunião, mas foi realmente um cartão postal assim do nosso bairro, porque a sala de reunião se abria, a cortina tinha aquele marzão do bairro, a Pedra do Leme, assim, era de pegar a gente distraída durante a reunião olhando para a janela. E queria agradecer muito ao vereador Pedro Duarte. Isso não é uma campanha política para ele, mas eu acho que quando alguém faz alguma coisa pelo nosso bairro, a gente deve ser grato, a gente deve reconhecer. Então, queria agradecer muito a ele e a Lívia, a assessora dele na época, pela ajuda que deram para a gente, por terem marcado essa reunião, por terem ajudado a gente a fazer pressão. Então é isso, eu queria muito agradecer a todas essas pessoas e queria muito não estar esquecendo de ninguém importante. Se eu esquecer, eu coloco na legenda depois. E obrigado aos vizinhos pelo apoio de sempre, vocês que mantêm a gente motivados a seguir em frente e a ir para a próxima batalha e tornar o nosso bairro
um lugar ainda mais gostoso do que já é.